A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, para gravar mais um vídeo. E eu quero abordar sobre Jesus. Jesus recebia oferta no seu ministério? Esse é o tema que nós vamos abordar a respeito de Jesus. Jesus recebia oferta no seu ministério? Irmãos, eu vou ler um texto com vocês que se encontra Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo do 1 ao 3 diz assim: as mulheres que serviam Jesus com seus bens. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que havia sido curada de espírito maligno e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Preste atenção. Jesus, quando ele nasceu em Belém da Judéia, o tema é: Jesus recebia oferta no seu ministério. O que você acha? Meus amados irmãos, muitos falam, que Jesus, ele foi rico, Jesus tinha casa perto da praia, Outros falam que ele era pobre. A questão é o ministério de Jesus. Meus amados irmãos, tu vê que quando Jesus nasceu, os magos do Oriente trouxeram o que? Ouro, incenso e mirra. Entregaram ali para José e Maria, Mas era para o ministério de Jesus. Irmãos, todos nós sabemos que Jesus, ele deixou a sua glória, Jesus, ele deixou a glória dele do céu. E ele veio o quê? Habitar aqui nessa terra, Jesus, meus amados irmãos, ele era pobre, Então, meus irmãos, tu vê Jesus, ele dando vários conselhos na Bíblia, falando que não era para juntar tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consome. Ele falou até para o jovem rico, Aquele jovem rico falou: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: pega tudo que você tem e dá aos pobres, E a riqueza foi um impedimento para ele entregar a vida para Jesus. O próprio Jesus, meus irmãos, ele falou que o Filho do Homem, ele não tem aonde reclinar a cabeça, Irmão, Jesus, meus amados irmãos, ele era um homem pobre. Mas a questão é o ministério de Jesus, O ministério de Jesus era um ministério pobre? Porque aqui nesse texto aqui, meus amados, em Marcos, vai falar sobre as mulheres que serviam Jesus. E tinha mulheres ali que serviam Jesus com seus bens. Olha o que diz a Bíblia. E Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes. Jesus, irmão, não precisava de dinheiro. Jesus não, Jesus era um homem humilde, Mas o ministério dele sim, precisava, não é verdade? Eu vou ler outro texto com vocês, meus amados. João capítulo 12. João 12, versículo 3 diz assim, João 12, 3 até o 6. Então Maria, tomando um
e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse-lhe: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Sabe, irmãos? Olha só, o ministério de Jesus, se tinha Judas, ele era responsável pelas ofertas. Irmão, tinha pessoas no ministério de Jesus que ofertava o ministério de Jesus, ou seja, sustentava o ministério de Jesus. O próprio João está declarando aqui que Judas Iscariote, ele metia a mão na salva, ele roubava na cara de pau. Se ele roubava, é porque o ministério de Jesus tinha o quê? Se Judas metia a mão na salva para pegar dinheiro, é porque tinha dinheiro que mantinha o ministério de Jesus. Está entendendo? A questão é, Jesus, ele era humilde, ele era pobre, né? Mas o ministério dele, tu pode ver que Jesus, ele não pegava o dinheiro. Mas Judas Iscariote, ele era o tesoureiro, era ele que cuidava da parte das ofertas, do dinheiro, quando as pessoas ricas ajudavam o ministério de Jesus. Tá me entendendo? Eu vou ler mais um texto com vocês. João, capítulo 19, versículo 23. João 19, 23, meus amados irmãos. 19, 23 e 24, diz assim: e tendo, pois, os soldados crucificando a Jesus, tomaram o seu vestido e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, de tecido toda de alto, baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Irmãos, aqui está dizendo que os soldados, eles não rasgaram as vestes de Jesus. Aqui no texto aqui, ó. E tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, de tecido, toda de alto a baixo, não tinha costura. Irmão, essa túnica, eles não rasgaram. Por que não rasgaram? A Bíblia fala que a túnica de Jesus não tinha, era uma túnica, irmão. Olha o texto aqui, está dizendo. Eles não rasgaram a túnica, porque a túnica tinha um valor. Então, meus irmãos, Jesus, ele era um homem pobre, um homem honesto, mas ele tinha no seu ministério pessoas que sustentavam o teu ministério. Tu pode ver que quando Jesus, ele estava conversando com aquela mulher pecadora, né, aquela mulher samaritana, Jesus mandou os discípulos ir à cidade comprar comida. Se ele mandou ir comprar comida é porque tinha dinheiro. Tá me entendendo? Então, meus amados irmãos, o ministério de Jesus era bancado por pessoas que ajudavam o ministério de Jesus. Então, meus irmãos, então eu vejo assim que tem pessoas que têm um bom coração, né? Vê que o próprio Deus toca, né? Para estar ajudando como? A obra de Deus. Como é que ela tem a despesa? Paga a luz, faz uma porção de coisa. Como é que a obra vai se manter? Então, quem mantém a obra é quem? Aqueles que ajuda a obra de Deus, quer ver a porta aberta. Então, o ministério de Jesus, meus irmãos, tu pode ver as mulheres que serviam Jesus com seus bens, pessoas ali mantinham o ministério de Jesus. Então, por isso que você vê a porta da igreja aberta, porque quem mantém ela é você. Você que mantém essa porta aberta, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus abençoe, tá bom? Fique na paz. Se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa.